Essa casa que vocês estão vendo aqui foi a primeira casa de fardo construída no Brasil há 24 anos atrás, durante um curso de bioconstrução que a gente deu aqui. Foi o primeiro curso de bioconstrução do Brasil. A estrutura foi feita de madeira, os telhados de palha de Santa Fé e as paredes feitas de feno de arroz. Então as paredes externas são todas feitas de fardo de arroz e dentro da casa as divisórias de adobe e de taipa leve. As paredes do segundo piso do quarto são feitas de madeira, madeiras duplas, onde dentro é colocado lã de ovelha para melhorar a condição térmica e acústica. E mais um detalhe, a lã de ovelha não propaga fogo e é um material muito interessante para ser usado porque é térmico, é natural e ele tem essa vantagem de não propagar fogo. O feno, o barro, a palha, a madeira, a lã de ovelha, tudo foi conseguido aqui na região através de uma leitura de quais materiais podiam ser usados. Além disso, aqui também é uma região produtora de mel e originalmente o piso da casa foi todo encerado com cera de abelha. O reboco foi feito com barro, se fez mais de um tipo de mistura, mistura de barro com leite, mistura de barro com cactos, fizemos também mistura com cola de farinha, ou seja, essas colas que a gente usa para soltar pipa, para soltar pandorga, então tem várias misturas para dar resistência no material. Nas paredes externas, na mistura do barro, a gente usa também óleo usado de cozinha para criar repelência, ou seja, um material que fica hidrorrepelente, para dar resistência ao reboco. A gente tem uma experiência prática em construção com fardo, um material que muita gente não imagina que poderia ser usado na construção. Mas na verdade existem muitas construções ao redor do mundo que usam esse material. Essas imagens que você está vendo agora são de um hotel na Suíça, o Hotel Boutique Maia. É uma construção legalizada para receber pessoas e totalmente segura, ao contrário do que muita gente pensa. E foi justamente ali na Europa, na Suíça e na França, que foram conduzidos vários testes para provar que os incêndios não se propagam nas paredes de feno. Eu aqui também fiz esses testes, vários cursos também presenciais, a gente mostrou isso, pegar o feno, pegava maçarico, botava fogo no fardo. O que que acontece? Ele queima as palhas que estão soltas ao redor e depois ele apaga. Por quê? Porque não tem ar dentro do feno, então o fogo não tem como atravessar. Esse vídeo que vocês estão vendo é um teste que foi feito na França junto com os bombeiros, onde construíram uma pequena casa, um pequeno módulo de fardo e mobiliaram, atearam fogo na mobília e testaram com termômetros as várias temperaturas ao redor da casa e dentro da parede e dentro da casa para ver o quanto de temperatura alcançava. E pode observar que os fardos ficaram na mesma temperatura, nem aqueceu, tampouco pegou fogo. Muita gente tem medo do fogo de palha e acha que construções de palha são inseguras. O que elas esquecem é que normalmente as casas delas são cheias de materiais de petróleo, que é muito mais inflamável e que cria uma fumaça tão tóxica que as pessoas às vezes não conseguem nem sair de dentro das casas para se salvar. Eu tenho um amigo bombeiro que diz que quando eles vão apagar um incêndio, eles salvam o terreno, porque é isso, ou seja, começa a pegar fogo, o carpete tem base de petróleo, os móveis têm base de petróleo, a tinta é base de petróleo, às vezes o forro é de plástico, ou seja, a casa toda é petróleo. Quando começa a pegar fogo, tu não consegue respirar por causa da dioxina e também o fogo se propaga muito rápido, como a gente tem visto várias vezes isso. E a fumaça da madeira e da palha é completamente diferente, embora seja tóxica, tu consegue respirar por um bom tempo ainda em um lugar que está com fumaça de madeira ou de palha, obviamente. No hemisfério norte é muito comum as construções com feno em função das variações térmicas de muito frio e muito calor. Essa casa a gente consegue uma variação térmica de 14 graus, às vezes nem com ar-condicionado as pessoas conseguem isso. Então o feno, além de ter alta capacidade térmica, tem também uma excelente capacidade acústica, ou seja, tu está dentro da casa, tu não ouve quase barulho nenhum externo. Então são várias as vantagens. Outra coisa é que o material respira, então o ar dentro da casa nunca fica saturado, tu não vê umidade nas paredes, tu não vê umidade nos vidros por causa do material. Então é importante escolher um bom material para a construção da casa. Não tem material melhor, tem um material mais adaptado ao teu lugar, à tua região. E também essas casas são muito duráveis, outras coisas que as pessoas acham também que não dura. São casas construídas em 1840, feitas ainda com palha. Então é um material que resiste muito porque ela está mumificada dentro do reboco da parede. Lugares que tem muita braquiária, como no Brasil tem muita braquiária, dá para fazer feno de braquiária, já se fez, fica um material excelente para estar construindo com fardo. A braquiária podia ser usado para construção tanto em lugar muito frio como também em lugar muito quente, como é a boa parte do Brasil. As habitações saudáveis têm tudo a ver com o ambiente onde elas estão
e com a capacidade da gente enxergar os materiais construtivos ao redor. Não só do que nasce naturalmente no campo, como por exemplo a palha de Santa Fé, a terra que a gente pode tirar de algum lugar, mas também da atividade agrícola, ou seja, o fato de aqui ser uma região onde se cultiva arroz e nós aqui termos a nossa produção de arroz faz com que a gente tenha um material construtivo de alta qualidade bem do lado da casa. Mais uma vantagem da casa de fardo é o seguinte, é a rapidez com que tu consegue erguer as paredes. Essa casa tem 180 metros de área construída e a gente conseguiu erguer essas paredes em menos de uma semana, para vocês terem uma ideia. Então é muito rápido porque cada tijolo, entre aspas, ou seja, tem 90 centímetros de comprimento por 40 de largura por 30 de altura. Então cada bloco que tu coloca ocupa uma área gigante. Então em pouco tempo tu levanta uma parede enorme. Essa é outra vantagem também, é a rapidez construtiva do fardo. A gente pode aproveitar essas oportunidades e reduzir muito o custo de construção de uma casa. Basta ter informação para ler o ambiente e para construir com esses materiais. Acompanhe aqui que a gente está sempre compartilhando informações para o bem viver no campo, para a gente ter habitações saudáveis, alimentos saudáveis e realmente viver numa harmonia maior com a natureza. A gente depende disso.